Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre jogos teatrais. Bacana, né? Prof. Rutiné aqui com vocês e o nosso querido intérprete Natan. Oi, Natan! Vamos juntos? Então vamos lá. Então o objetivo da nossa aula hoje é entender os jogos teatrais, seus contextos e práticas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos teatrais. Então você sabe o que é um jogo? Já parou para pensar o que é um jogo, né? Um jogo ele contém o quê? Regras, né? Tem as regrinhas para poder jogar, para todo mundo entender ali, como um jogo, por exemplo, de futebol, de xadrez, de vôlei, né? Todo jogo tem regra e não é diferente com os jogos teatrais. O jogo teatral, você sabe o que é? Já ouviu falar? Já participou de um jogo teatral? Né? Então, um jogo teatral é quando você utiliza, né, de jogos, de dinâmicas para fazer o quê? Trabalhar o seu corpo, sua mente, perceber o espaço, perceber os outros e estar preparado para a cena, né? Para o teatro em si. Então, o jogo teatral é um termo utilizado em português para qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizada no teatro. Seja dramático, né, a partir de textos de teatro, cenas, esboços ou improvisações, ou também na forma de jogos lúdicos ou brincadeiras, né? Então, o jogo teatral ele pode acontecer, por exemplo, partindo de um texto dramático, né? Quando eu falo um texto, né, um drama, né, um texto dramático, eu não estou falando no gênero drama, né? Como eu sofro, não, né? Não estou falando do texto teatral, né? Então, texto que utiliza de personagens, de falas, de locais diferentes ali, que tem as indicações de entrada e saída. Então, o jogo teatral, ele pode utilizar de um texto dramático para a partir do texto criar uma improvisação, uma cena, né? Ou também a partir de cenas, né? Combina, a gente vai entrar em cena, vai fazer isso, né? Combina uma improvisação e acontece o jogo dramático ali na hora, né? Ou um esboço, ou eu faço um roteiro, né? Ou improviso. São diversas possibilidades de jogar. Os jogos teatrais não são quaisquer jogos, mas uma preparação e vivências da prática teatral. Procuram possibilitar a experiência das convenções da interpretação teatral e de suas técnicas na forma de jogos de teatro. Então, o jogo teatral, né, ele tem um objetivo muito forte de preparar, né, o ator, o artista ou até mesmo o estudante, né, para a cena teatral. Então, assim, para o teatro que vai acontecer. Mas o jogo teatral pode ser um exercício, né? E pode ser também utilizado para depois gerar um espetáculo de improvisação, por exemplo, né? Mas para chegar nesse espetáculo de improvisação, os artistas eles vão jogar muito, né? Porque através do jogo teatral eles vão praticando, vão percebendo, né, a conexão com os colegas que estão em cena ali, com, né, seus parceiros de cena, vão percebendo as trocas de olhar, a respiração, o espaço, percebendo os outros, percebendo também, né, o tempo depois da plateia. Então, tudo isso vai auxiliar quando o artista estiver apresentando, ou você, enquanto aluno, estiver apresentando o seu trabalho aí na escola. Então, cada jogo é construído a partir de um objetivo específico, né? Então, precisamos trabalhar, por exemplo, a voz, né? Estamos preocupados com a voz, está meio baixa, hora de falar, de repente engasga algumas palavras, né? Então, vai trabalhar jogos pensando na voz. Ou vai preparar jogos pensando na agilidade corporal, né? Os movimentos que eu preciso fazer. Então, cada jogo, né, vai ser pensado para um objetivo específico, né, que o artista, o grupo teatral ou que a professora queira realizar dentro do ambiente escolar, tá? Existem jogos para exercitar o corpo, né, na interpretação, outros que buscam improviso por meio da fala, outros para concentração e etc, né? Então, assim como a professora falou da fala, do corpo, existem várias possibilidades para exercitar, o pensar de repente rápido, né? Então, vamos improvisar para de repente, né, quando acontecer alguma coisa, a plateia falar, eu sei o que fazer. Então, várias possibilidades os jogos, né, teatrais nos trazem. Então, atividade. A partir dos conteúdos estudados, escreva o que você entendeu por jogos teatrais. E aí, o que é um jogo teatral, né? O que são jogos teatrais? Pensa um pouquinho e daqui a pouco eu e o Natan, a gente vai estar aqui de volta, tá bom?
tranquilo para responder essa, né? O que são jogos teatrais? São jogos utilizados, né, para a preparação, né, para o teatro. Então, são jogos que contêm regras específicas, objetivos específicos. Então, eu posso trabalhar um jogo teatral para desenvolver a voz, o corpo, a mente, né? Então, várias possibilidades. Os jogos teatrais, eles também podem ser realizados por atores profissionais, como também por não atores, né? Então, por você, estudante, você também pode participar e praticar de jogos teatrais. E é muito divertido, vale muito a pena, é muito bacana. Então, vamos conhecer um pouquinho a artista Viola Spolin, né? Então, a autora e diretora de teatro é considerada por muitos como a avó norte-americana do teatro do improviso. Porque ela cria o quê? Ela cria uma técnica própria dela de improvisação, né? Então, ela criou uma metodologia de atuação e conhecimento na prática teatral, desenvolvida por meio dos jogos teatrais. Então, a Viola Spolin, ela tem até o livro, né, muito conhecido dela, que depois se transformou no fichário. O fichário da Viola Spolin, que tem os jogos, né, improvisação para teatro. Então, assim, você pega naquele fichário uma página e você tem um exemplo de um jogo teatral para você desenvolver. Então, são vários jogos, é muito bacana, vale a pena conhecer, né? O trabalho dela é muito legal. E ela vai trabalhar, por exemplo, né, com o quê? Né? O que a gente vai fazer? O que a gente vai realizar nessas improvisações? Onde acontece a cena, a ação, né? Em que local se passa? Então, ela vai trabalhar com algumas técnicas também para desenvolver esses jogos teatrais. Opa, pulei aqui. Então, portanto, os jogos teatrais podem ser usados, né, por atores profissionais, como a professora falou, e também aprimorar a interpretação, né, dos que não são atores profissionais. Então, o ator profissional, ele vai se desenvolver mais, ele vai estar sempre utilizando dos jogos teatrais, porque é um processo, né? Sempre ele vai estar aprendendo mais e mais, né? Então, quanto mais ele praticar os jogos, melhor ele vai estar preparado para a cena teatral, né, para a cena dramática. E os não atores também, né? É uma preparação para a vida, porque quando você faz um jogo teatral, você vai perceber o seu corpo, sua voz, o espaço, vai perceber as outras pessoas, então você vai estar se preparando também enquanto pessoa, né? Para a vida mesmo, tá? Então, na escola, quando você participa de jogos teatrais, isso te proporciona um conhecimento do potencial da sua voz, da sua expressividade do seu corpo, da sua mente criativa, né? Faz com que você fique mais rápido, ágil para pensar, de repente resolver ali um problema que possa aparecer. Então, ele te prepara para a vida, né? Vocês já ouviram falar em stand-up, né? Stand-up comic, ou show de improviso? Existem vários artistas que fazem stand-up comic, né? Então, do inglês, né, stand-up, é um termo utilizado para espetáculos de humor executado por apenas um comediante, né, que se apresenta geralmente em pé, daí o termo, né, stand-up, sem acessórios, cenários ou caracterizações, né? Existem vários artistas pelo mundo e no nosso país também existem artistas que desenvolvem o stand-up, né? Essa improvisação, o artista está ali sozinho com a plateia em volta e vai dar conta desse show de entretenimento ali. Esse tipo de apresentação utiliza muito, né, técnicas de jogos teatrais para auxiliar na improvisação do artista. Existem diversos artistas que trabalham com esse tipo de comédia. Então, os jogos teatrais são essenciais, porque a pessoa vai estar ali sozinho, o artista está sozinho em cena, e de repente pode vir alguma coisa da plateia que ele tem que saber aproveitar para a cena dele, então ele tem que estar pronto, e os jogos teatrais auxiliam, né, nessa prontidão do artista para ele conseguir fazer um show bem bacana, bem bonito. Você já viu uma apresentação de stand-up? Você já presenciou, né? Já foi assistir um comediante ali sozinho no palco apresentando? Saberia dizer o nome de um artista que fez stand-up comic? Lembra de algum? Né? Existem vários. Será que você lembra de um? Então aqui, né, a professora trouxe exemplos de artistas brasileiros, tá? Como a professora falou, existem artistas internacionais também, né? E aqui alguns artistas, alguns nomes que vocês devem conhecer, né? O Whindersson Nunes, o Fábio Pochá, né, Tata Werneck, Diogo Portugal, Murilo Couto. Então, são artistas que trabalham com stand-up, né, que são artistas que fazem a apresentação ali sozinho com o público, né, então eles têm que estar muito preparados e com certeza utilizam um dos jogos teatrais para estar ali pronto para a cena, né.
Exemplos de jogos teatrais. Professora, você está falando de jogos teatrais, mas quais são esses jogos, né? Existem muitos jogos, né? Como a professora falou, que trabalha o corpo, voz, a mente, a agilidade, trabalha com o espaço, né? Então, a professora trouxe alguns exemplos de jogos teatrais, tá bom? Então, a mímica, né? Então, quem aí já brincou de mímica? Imitar o outro, né? Então, é um jogo teatral. Caminhar em câmera lenta, né? Então quando você está caminhando em câmera lenta, você vai percebendo o seu corpo, cada movimento, né? Então é muito legal também. Escravos de Jó, né? Através de uma música você vai estar trabalhando ali o coletivo. Se um erra, né, o movimento, para todo o jogo. Então, assim, todos têm que estar conectados, vai estar trabalhando essa união, essa conexão de olhar, de movimento, né? O ouvir o outro também. O zoom, que também vai trabalhar a questão da direção, da conexão, do olhar, né? Para eu enviar o meu zoom, né? Para o colega pegar o zoom e zoom passar para o outro, ou o zap, né? Que são várias, no zoom tem vários movimentos diferentes. Eu preciso estar conectado, né? Olhar ali no olho dele para ele saber que eu estou enviando o zoom para ele, ou o colega do lado para entender que o zap é para ele. Então tenho que olhar, né, para o outro, ter essa conexão e tenho que estar concentrado para não me perder, né? O colega de repente me mandou o zap ou o zoom ali e eu fico parado. Ah, era a minha vez? E aí trava todo o jogo também, né? A improvisação, né? Então o artista pode improvisar de diversas maneiras, utilizando objetos, né? A partir do texto dramático que a gente falou, que é o texto de teatro, ele pode improvisar de formas diferentes, né? Com objetos, partindo de uma frase, uma palavra, né? Trava-língua, né? Até a imagem aqui para ilustrar ali o trava-língua. Então, de repente, o trava-língua para trabalhar a questão da dicção, né? A articulação das palavras, né? Também caretas, enfim, né? Para estar pronto para o jogo. Então, por exemplo, né? Um ninho de mafaguinfa, 5 mafaguinfinhos. Quem conseguir desmafaguinfar os 5 mafaguinfinhos, bom desmafaguinfador será. Né? Então, existem vários trava-línguas e quanto mais você pratica, mais rápido você vai falar. É bem bacana. Então, agora que você já, né, aprendeu os seus jogos teatrais, né, que tal você vivenciar você participar de né? Escreva uma frase e tente somente, por meio da expressão corporal e mímica, passar a mensagem que você escreveu para os seus colegas adivinharem. Então, você vai escrever uma frase e depois tentar reproduzir ela através do quê? Da mímica, né, do corpo, sem usar a fala. Então, para os seus colegas, para o pai, para a mãe, para a tia, para quem estiver aí com vocês, né, representar essa frase, tá bom? Então, ó, capricha que vai ser muito divertido, hein? Daqui a pouco eu volto.
E aí capricharam, tenho certeza que vocês aproveitaram esse momento aí e fizeram a mímica, né? Capricharam na frase também. Espero que vocês tenham se divertido bastante. Então, vamos improvisar, né? Improvisar, a gente pode improvisar com o quê? Improvisar com um objeto. Professora, como assim improvisar com um objeto, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, uma xícara, um chapéu e a partir desse objeto criar a minha história, né? Ou eu posso pensar num lugar, né? Então, aonde vai acontecer? Ah, então eu estou na praia, eu estou num museu, eu estou num hospital. Então, no teatro a gente tem também o cenário verbal. Então, eu posso falar aonde eu estou, né? Então, nossa, ai, meu Deus, tá muito calor nessa praia hoje, gente, nossa, né? Então, brincar com isso, né? Com os lugares, com o cenário verbal também. Ou de outra maneira, mostrar que eu estou nessa praia, por exemplo, tá bom? Estação do ano, né? Será que eu estou no inverno? Será que eu estou no verão? Será que eu estou no outono? Enfim, qual estação que eu estou? Ou eu sou numa data determinada, né? Então, eu estou lá em 1500, né? Quando foi descoberto o Brasil. Então, será que eu estou lá? Então, posso trazer também essa data ou essa estação do ano para a improvisação, né? Seria um motim ali, né? Um modo para eu engatilhar a minha improvisação, né? Então, eu posso partir de diversos objetos, lugares, estação, diversas maneiras para improvisar. Eu posso pegar, por exemplo, uma frase de um texto teatral para improvisar em cima, tá bom? Então, as possibilidades são diversas e a cada jogo estará mais preparado para a cena teatral. Porque quanto mais eu improviso, mais preparada eu tô, né? De repente, aqui a professora vai improvisar. Ai, meu Deus do céu, essa Priscila tá me incomodando hoje. Ai, não sei. Né? Enfim, né? Peguei aqui o objeto e comecei a improvisar. Então, vocês podem treinar e é bastante assim, quanto mais melhor, vocês vão ficar craque aí na improvisação. Então, retomando o que nós vimos na aula de hoje, nós vimos jogos teatrais, que eles são utilizados como técnica até para os atores, né, estarem preparados para a cena teatral. Mas também podem ser utilizados, né, por não atores também. Vocês, estudantes, podem praticar os jogos teatrais, né? Os jogos teatrais, eles têm regras, eles têm os objetivos para que eles servem, né? Eu quero trabalhar voz, corpo, espaço, agilidade, né? Eu posso improvisar com adereços, eu posso improvisar com tema, com estação do ano, né? Tem diversas técnicas de jogos teatrais diferentes para a gente trabalhar. Espero que vocês pesquisem mais e brinquem bastante, porque é muito bacana. Então, nessa aula nós falamos sobre jogos teatrais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!